Estudar, vamos aprender, que Jesus nos ampare aí na vibração, na direção da prece que a Cristina fez pra gente. E hoje a gente vai estudar técnicas da mediunidade, onde Pastorino ele vai dando aqueles conceitos básicos com relação às questões materiais e a questão da questões mais físicas assim, e vai fazendo as associações com a mediunidade. Ele também vai mostrando de alguma forma que, por exemplo, as energias materiais elas são extremamente importantes também no caso da mediunidade, porque elas podem ser algo, um vetor de forças, um vetor de boas energias a nosso favor e também a favor de todo o trabalho dos bons espíritos que realizam através de nós, né? A gente continua analisando o plano físico no campo da eletricidade e a gente já logo logo em breve a gente vai estar terminando esse primeiro capítulo aí. Então hoje nós vamos ver a questão das pontas. Vamos começar vendo o que, que são essas pontas, né? E Pastorino vai dizer assim, com relação à eletricidade, claro. A eletricidade positiva ou negativa se agrega mais nas pontas ou extremidades pontuadas. Daí terem nascido os para-raios. Essa a razão pela qual as mãos, os pés e, sobretudo, os dedos são as partes mais carregadas em nosso corpo. É interessante que a ponta, exatamente as pontas do dedo, exatamente são os primeiros condutores de eletricidade. E aí elas agregam também uma quantidade de eletricidade muito grande. Então o princípio do para-raio é mais ou menos esse. Então, por exemplo, um para-raio ele funciona da seguinte forma. Ele fica, é algo que fica, olha como é que funciona bem a questão da atração da eletricidade. Ele fica sempre acima da casa ou acima do prédio. Quanto mais alto o para-raio, mais ele atrai o raio. Então, o raio que sai lá da conversão, né, do choque entre as nuvens, que vai causar lá o trovão e vai causar um raio, esse raio ele tende a ir para onde? Ele tende a ir para a coisa mais alta que ele encontra. Então, por exemplo, se ele tiver um para-raio acima do prédio, ele não vai no prédio, ele vai primeiro no para-raio, então ele vai se descarregar no para-raio. Como o para-raio é metálico e tem todo um fio que vai até o chão de aterramento, ele então absorve aquela eletricidade que vai passar por ele, que é um condutor, e essa eletricidade, esse raio vai exatamente na pontinha de um para-raio. Quem já viu um para-raio é uma pontinha muito pequena e aí o raio não vai para o prédio. Então, numa cidade, normalmente, você vê que os prédios têm um para-raio lá em cima, nunca o para-raio fica lá embaixo. As casas que usam para-raio também. As casas que ficam próximas a prédios, elas estão normalmente protegidas por esses para-raios desses prédios. Não porque o para-raio faça um campo de força, não, porque o raio tende a ser atraído para o ponto mais alto. Então, se tiver várias montanhas, ele vai ser atraído para o ponto mais alto da montanha. Se tiver numa árvore, ele vai ser atraído para o topo da árvore, né, se ela for a coisa mais alta que tem. Então, esse é o princípio do para-raio. Da mesma forma, a energia, a eletricidade, ela também se sente atraída pelas pontas, ou seja, no caso do corpo humano, né? Então isso é uma coisa que o Pastorino está colocando aqui para gente, né? Tanto sendo a energia positiva ou negativa, ela tende a se agregar mais nas pontas, das extremidades pontuadas, conforme o Pastorino está colocando aqui. Por isso que o passe é aplicado e é utilizado o recurso das mãos também, por causa da dispersão de energias através das pontas dos dedos. Por esse motivo, os passes são dados com as mãos abertas, o que em o Novo Testamento se diz impor as mãos. Então, no Novo Testamento tem um termo chamado impor as mãos, né, para que os elétrons fluam através dos dedos. Então, os elétrons também, na verdade, eles são também um meio condutor pelo qual o passe se agrega. Então, das mãos emite elétrons, principalmente das pontas dos dedos, onde são agregadas energias, e esses elétrons continuam sendo um ponto de condutor de energia. E aí eles podem conduzir, além da energia física, também podem conduzir mais elétrons, pode conduzir também fluidos superiores, uma série de coisas assim que tem a ver com o processo do passe, com a prática e com o trabalho do passe mediúnico. Então esse termo impor as mãos é um termo que na verdade tem a ver com passe. Então hoje em dia, por exemplo, tem muito centro espírita, muita casa espírita, onde você pode observar uma coisa bem interessante com relação à aplicação de passe. Normalmente essas casas, há casas em que os médiums que aplicam o passe, eles apenas impõem as mãos. Eles não fazem nenhum tipo de movimento, como a gente
A maioria de nós está acostumado a fazer um passe de limpeza primeiro, né, para retirar, demover a quantidade de fluidos deletérios negativados, o sistema da conchinha também, que é um sistema de coleta também, e depois a aplicação energética também, depois a questão do acalmamento também através da imposição das mãos devagar, que vai passando pelos chakras, aquela questão de fazer o giro do relógio também nos chakras, ou seja, são técnicas de passe, sobretudo a casa de Ramatiza usa um sistema de passe também que é bem um pouco mais assim complexo e que trabalha com uma formalização mais assim extensa do passe. E algumas casas espíritas não apenas impõem a mão, o jorê, imposição das mãos, que não é espírita, e por aí vai, uma série de trabalhos em outros ambientes religiosos, de outras crenças, etc. Então, cuja imposição da mão é antiga, as próprias igrejas evangélicas também usam a imposição das mãos, e então, quer dizer, né, a bênção que se dá também, tudo isso são formas de transmissão energéticas, tá bom? Vamos continuar então. Agora vamos ver a questão do passe e as pontas dos dedos como dispersores de energia. Aí o Pastorino agora, fazendo essa associação das pontas, ele vai dizer o seguinte lá em técnica de mediunidade com relação ao passe. Daí, qualquer dor que sintamos ser imediatamente socorrida pela nossa mão, que vai ao local, para restabelecer o equilíbrio dos elétrons, é o passe instintivo e natural. Então, por exemplo, você sente a dor, instintivamente você já coloca a mão ali, naquela dor. Então o Pastorinho está falando o seguinte: isso é um instinto que existe dentro do ser humano. Todo ser humano ele tem esse instinto. O animal ele vai passar saliva, ele vai usar a linguinha dele, vai passar saliva na tentativa de diluir essa dor. Já o ser humano não, ele vai colocar a mão. Então isso é uma coisa natural. E aí ele vai dizer o seguinte: é o passe instintivo e natural. Por isso as pessoas fracas gostam de ficar segurando as mãos de pessoas fortes. Os enfermos assim fazem com os sadios. Então é normal, é natural que segurar a mão é uma transmissão de energia. Sobretudo quando a pessoa está muito nesse estado de elétron, de energia, aquela coisa toda. Então, para ela estar próximo a alguém bem carregado, próximo a um médium que esteja equilibrado, dar a mão para um parente que quer o bem dela, porque querer o bem de alguém é uma forma de aplicar o passe e transmitir boas energias, tudo isso faz sentido. Então você vê que as extremidades, elas são fundamentais da transmissão energética, tá? E aí o Pastorino trouxe uma imagem que eu achei muito legal, resolvi colocar aqui pra gente, onde fala a ponta de um dedo humano mostrando as descargas dos elétrons positivos. Aquela foto Kirlian que antigamente tirava, até hoje tem máquinas mais modernas que conseguem capturar a áurea, a energia que é dispersada. E ele pegou aquele, ele tem uma foto aqui de uma digital de um dedo na ponta e aquelas luzes mais brancas assim saindo, parecendo fogo, pegando fogo, na verdade é essa energia sendo dispersada pela ponta dos dedos. E eles descobriram que é o ponto onde mais dispersa energia e onde também chega a captar, mas a dispersão maior aí também. Então, quer dizer, claro que uma pessoa equilibrada, que trabalha no bem há muito tempo, que aplica passe há muito tempo, que é bondosa de coração, de intenções, ela transmite bons fluidos e essa energia é muito maior, sem dúvida nenhuma. E aí ele continua. Os passes, portanto, são um derramamento de elétrons através das pontas dos dedos para restabelecer o equilíbrio daquele que recebe o passe e que dele está carecente. No estudo passado, nós vimos a questão da dispersão dos elétrons. Nós vimos como os elétrons carregam, né, as pessoas. E quando existe uma descarga de elétron, que o indivíduo perde muito elétron, ele pode ficar doente, pode ficar gripado, aquela coisa toda, né? Então, o derramamento de elétron através do passe acontece principalmente pela questão das pontas, pela questão das extremidades. Então, uma das formas que é importante também fazer uma recarga também é através da oração, através da prece também. Então, o médium que doa também ele precisa se recarregar também. Ou às vezes ele recebe um passe, ou normalmente é feita uma prece depois do trabalho mediúnico para que ele possa repor as suas energias novamente. Todavia, da mesma forma que o pente e de ebonite, depois de certo tempo, perde os elétrons em excesso que recebeu ao ser atraído, atritado com lã, assim também ocorre com o corpo humano. Daí a necessidade de os passes serem periódicos. Lembra que no estudo passado a gente viu a questão do pente, que a gente corta um monte de papelzinho, aí gosta de mostrar isso para as crianças, né? Passa o pente no cabelo aí,
coloca assim, o papelzinho é tudo atraído para o pente, aí forma aquele eletromagnetismo, aquilo é graças aos elétrons. A gente viu isso. Então o pastor está dizendo o seguinte: é muito importante, sobretudo a gente que anda caminhando muito sobre vibrações que sobem e descem muito e que se degradeiam com energias positivas e negativas no ambiente no qual nós estamos. Por isso que o trabalho de passe, de forma assim periódico, não só doar, mas receber também é importante. Você precisa recarregar também, né? Então, o pastorinho está dizendo, é importante que, pelo menos de uma forma periódica, assídua, a gente busque um processo para receber paz, tomar água fluidificada, porque isso nos ajuda bastante. Eu estou falando aqui para o espírita, para o espiritualista que acredita no passe, etc e tal, mais uma bênção, né, uma imposição de mãos, uma oração coletiva, uma oração individual também, sozinho consigo mesmo, tudo isso são energias, são recarregadores de energia, de organização elétrica para o corpo físico. Até a gente aqui está trabalhando no nível da matéria, mais tarde Pastorino vai adiantar para a questão do espírito também, né? Bem assim, os obsedados, permanentemente sugados por amigos invisíveis. Os fracos de saúde, os que lidam com multidões, precisam periodicamente de passes reequilibrantes, recebendo um acréscimo de elétrons. Eu fui pegar lá o significado de obsedado, é o indivíduo que se encontra sobre algum tipo de obsessão, sobre algum tipo até de simbiose, ou seja, dominado. Então, a obsessão ela pode ser uma ideia fixa, ela pode ser um domínio de uma mente para outra, ela pode ser uma obsessão simples, apenas vibratória, pode ser um vampirismo simples, psíquico, pode ser de várias formas. Mas é interessante que o Pasolini agora, nesse último parágrafo aqui, ele mostra algumas coisas interessantes assim sobre a questão da obsessão. Por exemplo, o indivíduo que está, por exemplo, obsedado. Normalmente a gente sempre tem um nível de obsessão para cima da gente. E normalmente a gente também obsidia alguém também, porque também a gente sem querer acaba sugando a energia do próximo, aquela coisa sem querer, por causa da nossa falta de equilíbrio. Então, se a gente não se equilibra pela prece, pelas atitudes corretas todos os dias, pelos bons pensamentos, por boas ações, por prática do bem, a gente corre o risco de acabar sugando a energia do próximo também. Por isso que é importante que a gente trabalhe no sentido de nos equilibrar espiritualmente. Então, ele está falando aqui, ó, obsidiados. Tanto aquele que obsidia quanto aquele que está sendo obsidiado. Os fracos de saúde também precisam de recarga energética. Os que lidam com multidões. Olha, quem lida com multidão tem que estar muito atento. Então, por exemplo, quem trabalha em um serviço público, onde atendam pessoas, trabalha em grandes eventos que tem muita multidão, é bom recorrer ao passe de vez em quando. Quem, por exemplo, está na mídia e é muito olhado, digamos assim, é um pouco famoso, é conhecido na mídia, também tem que tomar é bom tomar um passe de vez em quando também para se recarregar também, né? Ou seja, é necessário fazer uma recarga equilibrante de elétrons. Então tem vários ambientes, várias necessidades que a gente precisa estar observando e saber o tanto que a gente precisa recorrer a recarregar-nos energeticamente. A gente se recarrega todo dia, se alimenta todo dia, come arroz, feijão, batata frita. Quer dizer, eu já não como batata frita há um bom tempo, né? Mas boa lembrança, eu vou ao shopping esse fim de semana comer batata frita do McDonald's. Mas, tirando a brincadeira de lado, não estou fazendo propaganda do McDonald's, pelo amor de Deus. Quando a gente se alimenta de comida física, né, do alimento, se nós não estivermos equilibrados energeticamente e sabendo nos nutrir, aí é um outro assunto, do fluido universal, do fluido cósmico, naturalmente, aquela comida, ela nem sempre surte um bom resultado. Ela pode nos engordar, ela pode desequilibrar o nosso ser, ela pode gerar uma diabetes, ela pode gerar uma série de doenças, e aí a gente come e continua com fome daqui a pouco. Quer dizer, parece que não sacia, parece que a emoção não equilibra, ou às vezes faz mal, ou não consegue se lidar bem, ou se está muito calor não consigo me alimentar, se está muito frio também não sinto fome em excesso. Tudo isso é um desequilíbrio oriundo do fato de que nós não estamos conseguindo nos alimentar do fluido universal, ou seja, estamos com sintonia ruim, estamos com problemas de ressonância. Então é importante que a gente esteja atento a isso, porque a gente então pode criar um problema muito sério.
na questão alimentícia nossa também. Então, a gente nota por aí que o passe nos ajuda nesse equilíbrio, de voltar a esse prumo importante, né? Então, atenção, sobretudo, nós que trabalhamos na seara mediúnica e estamos interessados pela seara mediúnica, estamos estudando a questão da mediunidade, é importante que a gente aprenda a se equilibrar, a buscar esse equilíbrio sempre, tá? Vamos lá. Por essa razão, as pessoas doentes a quem faltam elétrons não deverem dar paz. Ao invés de dá-los, tirariam os poucos do paciente, depauperando-os ainda mais. Então, quer dizer o seguinte: a pessoa que está com problema de saúde, o dia que você se notar que você não está bem de saúde, ou seja, está com uma doença complicada, pesada, eu não digo uma dorzinha de cabeça, eu não digo uma dorzinha, não é uma coisinha assim, mas algo assim que realmente te leve a uma fraqueza, não deve dar passe. Não é recomendado dar passe, porque você vai acabar mais sugando do que doando, tá? A não ser que você seja um espírito que esteja muito experimentado na área do passe há muito tempo. E aí você sabe que não está tirando energia do próximo. Esse é um ponto. Não é recomendado que você dê passe. Outra coisa que também não é bom que você dê passe. Mulher grávida não deve dar passe. Então, principalmente depois do terceiro mês, não é muito recomendado que ela dê passe, porque ela pode, de alguma forma, desviar energia. Então, quando ela está grávida, o tempo todo ela está dando passe no feto. Não é só alimentação material através do cordão umbilical, mas também a vibração da mãe, o pensamento da mãe, o tipo de intenção da mãe, o tipo de elaboração mental, psicológica, emotiva da mãe, alimenta também a criança. É uma forma também de fortalecer esse espírito. Por isso que algumas pessoas da área médica recomendam que durante o período de gravidez que as mães tentem manter bons pensamentos, não ficarem nervosas, né? Tentem, digamos assim, manter um equilíbrio, evitem, digamos assim, emoções desacerbadas, desaceleradas, aquela coisa, tudo para auxiliar no processo da gravidez. Tá bom? Isso aí são ideias, são informações, evidentemente, que não é o caso. Não estamos aqui falando isso para gerar nenhum tipo de discussão, de polêmica, não. Uma informação interessante e eu acho que faz todo sentido, tá? Além disso, existem os que, sem elétrons positivos, possuem um excesso de carga negativa. Com esses, é mister primeiro dar passe de descarga, tirando as cargas negativas para depois dar-lhes elétrons. Então aí existem dois tipos de passe. Aliás, existem vários tipos de passe. E o passe de que descarrega as energias negativas, no caso, é importante para aquelas pessoas que se mostram, digamos assim, extremamente desequilibradas. Então, como é que a gente sabe? Analisando, hoje em dia se inventou um termo interessante, né? Vazamento emocional. Pode-se perceber se a pessoa está com uma quantidade de energia negativa muito grande ou não. Então, nesse caso, primeiro se descarrega essas energias negativas através de um passe de descarga e depois faz então o passe de reposição de elétrons com bons elétrons, né, com elétrons positivos, por assim dizer, tá bom? Claro, não vamos entrar nessa seara detalhada aqui agora, porque mais para frente nós vamos ver isso no estudo também, tá bom? Essa razão porque alguns, ao dar passes sem técnica, absorvem a carga negativa dos enfermos, ficando eles mesmos doentes. Então, em primeiro lugar, passes dispersivos para limpar de cargas negativas. Depois, então, passes de fornecimento de energia. Normalmente no passe se começa como? Descarrego. Normalmente aquele passe longitudinal, de várias formas, onde vai fazendo a dispersão das energias. Existem várias técnicas de passe de dispersão e depois o passe de reenergização. E depois o passe de reequilíbrio de chakra e por aí vai. Há uma quantidade muito grande de tipo de passe. Todos eles são bons, todos eles funcionam. Olha o que eu estou falando. Quando a intenção é boa, o passe funciona. Corrente direta. Vamos voltar na questão das correntes agora. A corrente direta, também chamada contínua, é a que corre de um lado para o outro do fio, sempre na mesma direção, ou seja, os elétrons entram por um lado do fio e saem pela outra. Então, se tiver um fio, vamos supor que isso aqui seja um fio, meu lápis, se a corrente elétrica entra por aqui, ela vai vir nessa direção e vai sair por aqui, tá bom? Ela entrou aqui e vai vir aqui, tá bom? Então, a corrente sempre de uma direção para outra. Essa, então, entra pelo um lado do fio, sai pelo outro lado do fio, tá?
Segundo a convenção entre os cientistas, eles caminham do polo negativo para o polo positivo. Embora o certo seja o contrário, mas os nomes dados aos polos foram errados desde o início. Os cientistas ainda não quiseram consertar as coisas. Não se sabe por quê. Então o pastor está querendo dizer o seguinte, né? Que, de acordo com os cientistas, a corrente ela sempre vai do polo negativo para o positivo. O pastorino acha que é o contrário, que vai do positivo para o negativo. Isso é uma observação do Carlos Torres Pastorino que ele faz. Talvez porque quando se trata da questão espiritual do passe em si seja inverso a situação da questão unicamente material. Mas vamos adiantar aqui, a gente só entendeu até agora o que é uma corrente direta ou o que é uma corrente contínua, que ela entra numa ponta e sai na outra ponta. Existe também a corrente alternada. A corrente alternada é o seguinte: na corrente alternada os elétrons não caminham, mas simplesmente se agitam, sem sair do mesmo lugar. Interessante que essa corrente, então, há uma agitação de elétrons, eles não saem do lugar. Por aí a gente já começa a perceber que o passe, ele pode, digamos assim, tem, digamos assim, equilíbrios, né? Existem posturas mentais, emocionais que vão ajudar no passe, podendo gerar uma corrente elétrica alternada ou uma corrente direta, né? E como a variação é um vai e vem constante, para a direita e para a esquerda, dizemos que a direção da corrente é alternada. Então, por isso chama-se de corrente alternada. É para lá e para cá, direita e esquerda, aquela coisa toda. Então, vamos ver mais ou menos um desenho aqui, como é que é. Então, você tem uma linha e está dizendo o quê? Que a corrente contínua, ela entra de um lado e sai do outro. A alternada, ela fica alternando. Ela fica, digamos assim, quase que no mesmo lugar, alternando. Então, essa mais ou menos é a ideia da corrente alternada, né? Então, vamos lá, só para a gente continuar o nosso estudo, que mais tarde isso vai fazer um sentido melhor para a gente. Pastorino agora vai falar do abastecimento. Para que haja uma corrente de qualquer tipo, é indispensável que os fios estejam ligados a um abastecedor. Seja ele um acumulador, uma bateria ou um gerador de eletricidade. Nós vimos o conceito de acumulador, nós vimos o conceito de bateria lá atrás, vimos o conceito, né? Ou seja, algo que vai armazenar a eletricidade. Então quer dizer o seguinte, quando a bateria tem um armazenamento de eletricidade bom, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela está pronta para fornecer energia. Então, dentro da bateria tem lá os acumuladores que vão receber uma quantidade de energia e vão acumular essa energia e ela pode ser utilizada depois. Então, é um sistema de abastecimento. Então, aqui eu tenho um exemplo de algo que está abastecido, que é essa pilha. Essa pilha está abastecida de energia. E aí, como é que a gente está fazendo para essa luz funcionar? É mais ou menos da seguinte forma: toda pilha tem um lado negativo e tem um lado positivo. É o polo positivo e o polo negativo, tá bom? Nós estamos notando que o fio vermelho está saindo do lado do polo negativo da pilha. E ele está diretamente ligado na lâmpada. Ele fica sempre o tempo todo ligado na lâmpada. Isso é uma ideia. Então, eu estou usando a pilha como um exemplo aqui. Tá? Se você tiver uma lanterna, quando você coloca a pilha, a parte negativa da pilha já fica diretamente ligada lá na lâmpadazinha da lanterna. Só que a lanterna não acende, porque essa é uma energia negativa. Então ela na verdade pode estar ligada diretamente na lâmpada, que ela não descarrega. E a positiva? A positiva está representada pelo fio verde. Só que no meio do caminho a gente encontra um plugzinho, que é o botãozinho. Esse botãozinho, ele separa o fio, ele corta o fio no meio. Quando ele liga, ele junta os dois fios, o fio verde, aí a eletricidade chega na lâmpada. Então ele é interruptor, ele liga, desliga. É como se eu fizesse que o fio que está separado, quando eu ligo o interruptor, ele faz isso, gruda um outro, a energia passa. Como já está sendo levado, já está com o lado negativo ligado na lâmpada, quando eu ligo o positivo, a lâmpada acende. Quando eu solto, a lâmpada apaga. Quando eu ligo, ele acende. Então, normalmente esse é o princípio de fornecimento, né, de energia. Então, se vem a energia da rua, por exemplo, é a mesma coisa. O negativo está todo ligado às lâmpadas. O que eu preciso é só ligar o positivo ou apagar, ligar ou apagar. Então, essa energia condensada, né, dentro de uma abastecida dentro da pilha, ela conforme vai sendo utilizada, quando eu ligo aquele azulzinho lá, a energia que está do lado verde aqui da pilha,
Quando eu ligo o plug, ela começa a passar para a lâmpada. E conforme ela vai passando para a lâmpada, ela se transforma em luz. Conforme ela se transforma em luz, essa luz então vai se dispersando no ambiente e a energia que estava na forma de bateria da pilha vai sendo dispersada na forma de luz. E aí a energia da pilha vai acabando. Por isso que é importante repor a pilha. Então ou eu troco a pilha ou eu recarrego a pilha. Hoje em dia tem pilha recarregável. Agora vamos falar da ligação com o alto. Vamos ver o que o pastorino vai falar com relação a isso. Todas as criaturas humanas têm uma capacidade elétrica, como vimos, porque o próprio corpo é um eletrolito. Quer dizer, na verdade, é um eletrolito que é um condensador de energia. Ele é capaz de guardar energia. Então, é importante entender que nós podemos acumular energia. Essa eletricidade estática pode ser transformada em corrente, seja ela direta ou alternada, se o indivíduo se ligar a um abastecedor de força. Então é interessante que o que o pastorino está falando? É muito importante que a gente faça as boas ligações, que a gente vai estar sempre carregado de energia. Temos assim que a corrente elétrica poderá ter um curso se a pessoa se ligar a um acumulador, unir-se a outra pessoa com vibração suficientemente forte, ou a uma bateria, reunir-se a uma corrente de pessoas, ou a um gerador, a força cósmica por meio da prece. O pastorino falando 3 formas de ligação aqui para você condensar a energia e se tornar um bom condutor de energia. Uma pessoa com uma vibração suficientemente forte, uma bateria, ou seja, há uma bateria que é uma corrente de pessoas, ou, quer dizer, uma bateria de pessoas, várias pessoas, a um gerador maior, que é a força cósmica por meio da prece. Por incrível que pareça, a prece é um dos maiores acumuladores, condensadores e condutores de energia. A prece é importantíssima. E às vezes, quando a gente não consegue fazer bem uma prece, não consegue se unir através da prece com esse gerador cósmico, essa fonte energética fundamental que é Deus, a gente às vezes está muito assim desintonizado, aí a gente vai, vai pedir alguém para fazer uma prece para a gente, ou vai num grupo para fazer uma prece coletiva, vai tomar um passe, tudo isso ajuda, tudo isso faz sentido, tá? Uma vez excitada a corrente na criatura, quando esta entra em estado de transe, é interessante que já está aquela energia, então essa energia é excitada, ou seja, ela é movimentada, o indivíduo entra em estado de transe, com seus elétrons em forte vibração, sua sensibilidade fica aumentada de muito. E suas válvulas, quer dizer, são certas glândulas que nós temos dentro de nós, aí Pastorino associa elas a válvulas, conseguem fazer passar as comunicações telepáticas de outros espíritos encarnados ou desencarnados. Então é preciso despertar uma determinada energia que nós temos para a mediunidade funcionar. Então, quando essas energias, ou seja, quando essa corrente que existe dentro do ser, ela entra assim, ela é excitada, ela entra em ebulição, ela é, digamos assim, começa a formalizar um campo de força, como a gente viu nos estudos passados. Então os elétrons eles entram numa forte vibração, eles começam a entrar em movimento. Então a sensibilidade fica aumentada. E aí as válvulas, que são as glândulas, elas conseguem, nesse momento em que essas energias estão agitadas, essas válvulas entrando em atividade por causa da energia agitada, elas conseguem então captar o pensamento telepático dos espíritos. Aí eu tenho o advento, aí às vezes até de encarnado também, não só de desencarnado, aí eu tenho o advento da mediunidade entrando em ação. Então, por isso que tudo é um processo. Nada é algo assim que é feito de improviso. A ligação que comparamos a um acumulador é feita em 2 modos. Ou direta, por contato, ligando-se os fios a uma pessoa, encarnada ou desencarnada, ou por indução, quando a criatura encarnada ou desencarnada, sendo possuidora de forte campo elétrico e magnético, envolve um médico nesse campo, excitando-lhe os elétrons e produzindo a corrente. Então, olha só, direta. Então, dei as mãos. Corrente direta. Indução, de longe. Tá? Indução. Passe é um processo indutivo. Imposição das mãos. O espírito também pode fazer a mesma coisa pelo processo da indução à distância, inclusive. Então, são 2 formas de, digamos assim, de despertar, de movimentar essas melhores energias. Tá bom? Bom, evidentemente, a ligação será muito fraca quando se tratar de um simples acumulador, mais forte quando for uma bateria e fortíssima quando se tratar de um gerador. Então, o pastor está falando, claro, que
né? Uma pessoa sozinha trabalhando mediunicamente, às vezes ela não consegue tanto. Não sei, é um caso de um Chico Xavier da vida, né? Um Francisco de Assis, né? Um João Batista, um Moisés, quer dizer, espírito, né? Uma Teresa de Ávila, uma Santa Rita de Cássia, enfim, almas assim, que já experimentadas na questão de movimentar energias positivas, de acumular energias positivas, de saber nutrir-se de grandes geradores, né? Então, evidentemente que quando nós somos um acumulador ainda muito fraco, aí a gente vai para o centro mediúnico, formaliza aquela corrente toda e a gente ganha energia, né? E aí a gente consegue novas energias para trabalhar. Isso, claro, estou falando aqui no caso de aquisição energética, pelo amor de Deus. Não quer dizer que uma pessoa que já esteja totalmente 100% preparada, quer dizer que ela não vá ao centro espírita, não, porque o Chico Xavier estava lá na casa dele, no centro espírita, trabalhando, o Divaldo vai ao centro espírita lá, todos trabalham no bem, continuam no ambiente do bem, doando e recebendo. Porque nós estamos falando da questão de reposição energética. Daí haver necessidade nas reuniões desse gênero, de que a corrente mediúnica da mesa seja firme, segura, que haja, como se diz vulgarmente, concentração, ou seja, que todos ajudem com um pensamento uníssono a formação do campo elétrico que permita aquele aparelho que deverá registrar sinais telepáticos enviados de fora, uma sensibilidade apurada e uma seleção de sinais, evitando assim interferência. Então o pastor está dizendo o seguinte, que a mesa mediúnica, primeiro, quanto mais. Por que os trabalhos mediúnicos, né? Vamos mudar aqui o rumo. Por que os trabalhos mediúnicos que estão no início, às vezes não conseguem gerar resultados tão fortes? E aqueles que já estão, os médios, aquela corrente já está trabalhando 10, 20 anos na mesma corrente, conseguem resultados melhores de concentração, porque já estão há mais tempo experimentados. Então, uma casa no seu início de trabalho, ela está iniciando os processos de aglomeração, criando o egrégoro dela, os espíritos estão formalizando as coisas, os médiuns estão sendo preparados, existe todo um processo, nada é feito assim por acaso. A concentração na mesa mediúnica é importantíssima. A concentração, o objetivo, a sinceridade, a boa vontade, a aplicação, tudo isso é fundamental para que o ser, para que o espírito possa ser ele um bom acumulador de energia, um bom condutor e um bom excitador de energias boas para que o trabalho mediúnico possa surtir efeito. Às vezes uma mente, uma corrente mediúnica inteira, um campo mediúnico inteiro, ele às vezes canaliza a energia deles para que um médium ou outro possa trazer, filtrar a mensagem, o efeito mediúnico que vem do mundo espiritual. Às vezes toda a mesa em si consegue manifestar mediunicamente, às vezes uma mesa inteira concentrada para que um médium possa conseguir um efeito melhor no seu trabalho e por aí varia, vai depender do tipo de trabalho que se realiza, que se conduz, que se propõe. É muito comum, principalmente nas casas espíritas, de âmbito kardecista, que você vê uma mesa mediúnica, então tem lá 20 médios trabalhando e tem dois psicografando, aí depois você tem dois médios trabalhando como um exemplo, assim, numa mesa de obsessão, dois médiums dando passividade e dois médiums fazendo trabalho de doutrinador, e o resto do corpo mediúnico todinho formalizando concentração, energias para que o trabalho possa ser bem conduzido. Ou seja, nós temos aí então um trabalho de concentração, de aglutinação, de direcionamento de energia. São ambientes assim um pouco diferentes. Aí você vai, por exemplo, para uma casa de umbanda e tem um pouco diferenciado o trabalho, de, por exemplo, tem uma corrente de preto velho, todos os médios dão passividade ao preto velho, às vezes metade dos médios ficam ali trabalhando com Mugan. São trabalhos diferentes, com objetivos, digamos assim, que vão variar de acordo com a necessidade do trabalho em si. Então, trabalho de umbanda, normalmente trabalha muito com desmantelamento de magia, então é necessário assim que se movimente muitas energias, então a passividade é geral, toda a corrente recebe aquela linha e ali eles trabalham numa forma de invenção de ego, porque são pretos velhos que às vezes vêm com todos com o mesmo nome, aquela coisa toda, para tirar a questão do personalismo e trabalha-se muito no pensamento da corrente. Então vai depender da formalização, do objetivo, né, e da centralização do que se quer formalizar naquela hora ali da corrente, tá bom? Intensidade.
Intensidade, logicamente, a corrente poderá ter maior ou menor intensidade, né? Dependendo essa, portanto, da fonte alimentadora. Então, o pastor está dizendo, a fonte alimentadora, ela amplia a necessidade. Por isso que é importante estar sempre coligado a uma boa fonte. Lembrando que mediunidade é 24 horas, então o nível de pensamento, de emoção que a gente produz, o nosso estado psicoemocional, a forma com que a gente lidar com a vida, tudo isso nos liga ao gerador do universo. Então, normalmente quando estamos desequilibrados, perturbados, com medo, ansiosos, preocupados, isso tudo nos tira, né? Desfaz a nossa, ou pelo menos reduz o nosso processo de ressonância e sintonia. Então, por isso que é importante que a gente sabe estar sempre ligado a esse gerador maior que é Deus, né? Medimos a intensidade em amperes. Assim, a quantidade de corrente que percorre um fio será maior, tanto maior quanto mais amperes tiver. O que é esse amperes aí, né? E o ampere é medido pelo aquecimento do fio. Certos fios não resistem a amperagem alta, outros resistem melhor e permitem um acréscimo de quantidade de corrente. Aí passando para dizer o seguinte, quando você vai instalar uma fiação na sua casa, então dependendo da quantidade de energia que se pretende passar nesses fios, tem que ser um fio mais grosso. Uma casa trifásica, por exemplo, precisa de uma fiação mais grossa, aquela coisa toda, né? Porque vai esquentar mais, vai puxar mais energia, então tem que ser um fio mais robusto. Então o corpo mediúnico também precisa estar mais robusto para processar essa amperagem. Aqui no caso, esse movimento de elétrons que vão gerar uma energia. Então, o que é, no caso, um corpo mediúnico sólido, pronto para processar uma quantidade de amperagem maior? Aquele corpo mediúnico evangelizado, espiritualizado, voltado a sua mente para o bem, e principalmente que os médiuns estudam, que fazem a caridade, que aplicam o passe, que evitam grandes sistemas de alucinação, como brigas, discussões, fofocas, coisas desnecessárias, como sentimentos de indignação, de revoltas, ou seja, de sentimento de estar sendo injustiçado, de competição predatória. Isso tudo são coisas que fazem com que o corpo mediúnico decaia. A sua amperagem fica limitada, a sua capacidade de receber amperagem maior fica limitada. Então, esses são os processos pelos quais o corpo mediúnico se prepara. Então, aquilo que é necessário retirar é aquilo que é necessário colocar para que um corpo mediúnico funcione bem. Então, veja bem, mas então tem que estar preocupado com o que o outro médium está fazendo. Essa preocupação já é uma desamperagem, já é uma perda de tempo. Você não tem que estar preocupado com o que o outro faz, você tem que estar preocupado nessa reforma, ou seja, nessa transformação íntima que nós mencionamos aqui com você. Cada médium deve estar preocupado com isso. Mas como é que o outro médium, como é que eu vou saber se o outro médium está prestando atenção ou não nesses quesitos? Bom, isso não é conosco, né? Mas na verdade, existe uma coisa chamada o quê? Estudo, trabalho, dedicação. O evangelho é o nosso condutor, né? A nossa estrutura. Então, nós não podemos nos tornar vigilantes do outro médium, mas nós podemos dar bons exemplos, nós podemos o quê? De boa forma fomentar as reuniões de estudos, nós podemos incentivar a prática do bem, nós podemos incentivar a prática dos bons pensamentos, nós podemos incentivar a prática de mudança de metanoia, de paradigmas, tudo isso nós podemos fazer. Mas o trabalho fundamental é do próprio médium, até porque você não sabe se ele está se reformando ou não. Por mais que você vigie, por mais que você tome conta, por mais que você fique ali pegando o caderninho, o que você pensou hoje, o que você não pensou, o que você fez de errado, o que você não fez, né? Não devia ter feito isso, chamando a atenção, nada disso vai funcionar. Porque o que vai no coração dele só ele sabe, só Deus sabe. Então, nós temos o quê? Que trabalhar com o seguinte pensamento: quando eu começo a aumentar a minha amperagem, quando eu começo a me equilibrar, quando eu começo a me botar no prumo, eu não posso me esquecer de que essa minha atitude, ela é transferível pelo processo da indução. Mas quando eu me preocupo com o outro, o que ele está fazendo, será que ele está fazendo bem, ele é o culpado da corrente não está dando certo ou não, onde já se viu, fofoca, aí eu sou um desamperado. E aí o que acontece? Eu gero energia negativa. Gerando energia negativa eu não ajudo. Mas quando eu transformo uma boa amperagem, eu induzo. Eu faço uma indução, aí eu começo a influenciar o meu grupo positivamente. Então,
você tem duas escolhas em mediunidade: ou você produz boa energia ou você produz energia ruim. Lembro que lá no Chico Xavier, por exemplo, se você fosse levar uma notícia ruim ao Chico, de um médico, fez errado, o Chico, ele já usava logo as três peneiras para filtrar. E ele sempre assumia a responsabilidade sobre a vibração que ele emitia. Então ele sabia muito bem que se ele começasse a se deixar induzir para pensar negativamente sobre aquela notícia que o trouxeram, sobre o corpo mediúnico lá que trabalhava com ele certamente se afastaria muito e ele deixaria de ser um bom amperizador da coisa. Jamais o Chico faria isso. Então, havia um problema, mas havia, todos o corpo mediúnico tem problema, pode ter certeza, mas eu trabalho de forma a entender o meu processo, a entender. Então, ou seja, eu procuro ser aquele que a minha vibração, a minha presença, a minha alegria, o meu sorriso, a forma de eu colocar as coisas, a minha confiança sejam sempre boa. A forma de eu acolher, de eu ouvir as pessoas, de eu tentar ajudar, sempre sejam sempre positiva. Esse é sempre o nosso bom caminhar, mas eu não preciso, eu não tenho que escutar as coisas ruins que os outros vão falar. Não, não é não escutar. Veja bem, pelo contrário. Às vezes a gente precisa saber o que também botar as coisas na balança e ser um equilibrador também. Então, quando alguém lhe traz uma notícia não muito boa, é também uma oportunidade de você amperar essa pessoa positivamente, né? Ouvi-la com calma, com cuidado e também induir, intuir um bom caminho, um bom pensamento novo, etc e tal, e tentar fazer com isso, com que essa vibração negativa cesse ali, que ela não propague, que ela não vá adiante, é também um bom caminho, um bom trabalho. Por isso que vai chegar um dia em que a gente vai chegar no corpo mediúnico e não vai ouvir mais nada ruim de ninguém. Por quê? Porque depois de tanta experimentação, já não se perde mais tempo com esse tipo de coisa. Essa aqui é só um exemplo. Ligação com os espíritos. Assim medimos a capacidade mediúnica de uma pessoa. Algumas possuem capacidade para receber espíritos de alta energia, outras só podem receber comunicação de espíritos afins, né? Ou seja, em força. Então, por aí a gente começa a perceber como é que o trabalho de amperagem do médium faz diferença. Raros são os aparelhos que suportam quantidades grandes de fluidos elétricos, sem lhes opor resistência. Então, às vezes, um espírito, um médium assim não muito experimentado, ele tem dificuldade, às vezes, de receber uma carga energética muito grande, sobretudo de um mentor muito elevado, né? Com isso a gente encerra o nosso estudo de hoje, tá bom? E daqui 2 semanas a gente tá voltando com técnicas da mediunidade pastoril. Tá bom, gente? Paz e bem, paz e fraternidade. Beijo no coração.